A primeira coisa é que você não precisa, meu amor, estudar 5 anos, de 3 a 5 anos para você ter uma profissão. Aqui no artesanato não precisa. Ó, ai que festa, como eu adoro falar, ai que festa! Não precisa você demorar tudo isso. Não precisa. Para você desenvolver habilidade. É claro que vai ter algumas habilidades que você vai precisar desenvolver, que vai demorar um pouquinho mais, mas se você estiver disposta a fazer esse negócio acontecer de verdade, não precisa de demorar 5 anos. 3 meses. 3 meses é o suficiente para você já ser uma artesã profissional. 3 meses. 12 semanas. 3 meses para você ser uma artesã profissional. Se você fizer da maneira certa. Não vai demorar de 3 a 5 anos. E também, meu amor, não vai ter que investir rios de dinheiro. Não. Quanto que custa uma faculdade, gente, de advocacia? Custa muito. A mensalidade por mês é enorme, é grande. E aqui você não precisa. Se eu falar para você quanto que você precisa para você começar a dar os seus primeiros passos no artesanato em feltro, você fica de boca aberta. Além de não gastar de 3 a 5 anos, você não vai gastar 15 mil, 20 mil reais em uma faculdade. Não. Concursos também não. Para você começar esse negócio e para você decidir fazer de forma profissional, você precisa, para começar a dar os seus primeiros passos, 100 reais. O que, Alice? Você está querendo me dizer que um negócio que agora é profissão reconhecida pelo governo e que fatura 50 bilhões por ano, eu começo esse negócio com 100 reais? É isso mesmo. Começa com 100 reais. Você está vendo uma oportunidade aqui? Você está vendo uma oportunidade de ouro aqui no que eu estou te falando? Isso aqui, meu amor, te leva para o próximo nível. E eu vou te falar todas as vantagens que você tem em fazer esse negócio. Porque tem muito. Lembra lá do nosso advogado que eu dei como exemplo? O advogado, ele estuda, mas ele precisa ter uma especialização. Certo? Ele precisa ter uma especialização. Ele não se forma só advogado. Não, ele precisa saber quem é o público dele, quem ele vai atender. Se ele vai atender, por exemplo, causa trabalhista, quem é o público que ele vai precisar atender? São pessoas que ganharam conta, que não estão satisfeitas com o acordo que foi feito. E ali, o que acontece? Ele atrai essas pessoas. E nós aqui no artesanato é a mesma coisa. Eu sei que tem muitas mulheres aqui apaixonadas pelo artesanato em feltro, que ela já sabe fazer, já sabe, só que ela ainda não se especializou em uma área para ela ser a expert, para ela ser a especialista, entende? E quando você escolhe um nicho, ó, o nosso nicho é artesanato, certo? O nosso subnicho, feltro, e a nossa especialização, bonecas personalizadas em feltro, você já escolheu um público, você já escolhe um público. Que público é esse? O público que você quer atender. Que você quer criar uma demanda para atender aquele público. O meu aqui, ó, é bonecas personalizadas em feltro. Eu crio o quê? Demanda para atender as pessoas que gostam de comprar bonecas personalizadas. Que gostam de dar um presente luxuoso. Que gostam de dar um presente que vai trazer emoção na outra pessoa. Então, quando você escolhe o público que você quer atrair e você se especializa nessa área, o que acontece? Você começa a ser visto de uma forma diferente. As pessoas já começam a te ver como profissional. Enquanto você é aquela artesã que pega todo tipo de encomenda, vamos supor que você ainda você sabe fazer, você já é uma profissional, só que ainda não tem especialidade. E aqui, nessa semana, eu quero te mostrar que se você fizer uma especialização em bonecas personalizadas em feltro, você vai pegar uma parte do mercado para chamar de seu. Você vai ter um público-alvo, você vai ter uma pessoa para quem você fala, para você atrair essa pessoa para sua vida, para atrair essa pessoa para o seu negócio, para comprar o seu produto. E quando você fala direcionada para aquela pessoa, a pessoa, para entender, peraí, ela tá falando comigo. O que ela tá falando aí faz sentido para mim, entende? E é diferente de quando você atende todos os públicos. Quando você atende todos os públicos, o que acontece? Você não fala para ninguém. E aqui na internet, que é onde a gente
coloca o nosso portfólio, aqui no Instagram, a gente coloca o nosso portfólio para ser visto na maior avenida do Brasil, que é a internet do mundo. A maior avenida do mundo, o que a gente precisa? Atrair o cliente certo. A gente tem que falar uma fala direcionada para o nosso cliente certo. Não é sair falando para todo mundo. Não, a gente tem que atrair o público certo. E quando você tem uma especialização, você já escolheu o teu público. Você já escolhe para quem você quer falar. Ó, por exemplo, quando você faz guirlanda, quem é o teu público? O teu público é mães. São mulheres que estão grávidas, que vão ter bebê daqui a pouco. Sabe? Só que daqui a pouco você fala de lembrancinha. Quem quer lembrancinha? Quem vai fazer aí, por exemplo, um chá de bebê, um batizado, já muda o público, entende? Quando você, por exemplo, vai fazer um personagem, a pessoa te pede um personagem, para quem você está vendendo aquilo lá? Para uma pessoa que quer fazer para uma festa. Já é outro público. Então, quando você vem aqui na internet e não direciona para quem você está falando, você acaba não falando para ninguém, você acaba não chamando a atenção de ninguém. E quando você escolhe o seu público, como eu estou te falando aqui, bonecas personalizadas em feltro, você cria uma demanda em cima desse produto. Você cria uma demanda em cima daquilo que você precisa. E isso aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença no nosso negócio para a gente fazer isso aqui de forma profissional. Só isso aqui já te tira da multidão. Tira você da multidão. Por quê? Porque você está preparada para atender um público. E isso te torna profissional. Essa é uma das coisas que te torna uma profissional. E uma profissional reconhecida, valorizada. Né? Que tem pessoas vindo atrás de você porque entende o que você está falando. Você está aqui na internet, você não está falando para ninguém, você está falando com o público-alvo. Quando você fala, aquela pessoa sente que é para ela. Não é marketing de esperança que você faz aqui na internet. O que é marketing de esperança? Olha, quando eu tinha minha escola de informática, o que eu fazia? Eu mandava na gráfica, imprimia ali 5.000 panfletos para poder distribuir na minha cidade. Só que aquele panfleto nunca me dava retorno. Por quê? A pessoa que ia distribuir, ela não distribuía para o meu público-alvo, ela distribuía para todo mundo. E quem viesse era lucro. Esse é o marketing de esperança. Quando você fala para todo mundo e não atrai o público certo. É a mesma coisa da panfletagem lá, quando eu tinha uma escola de informática. Quando eu estava lá na minha escola de informática e vinha panfletagem, vinha 1, 2 pessoas se matricular. Era marketing de esperança mesmo. Nossa, pagava, gastava horrores, pagava a pessoa para distribuir o panfleto e ficava ali, rezando para chegar alguém na minha escola de informática. Ficava ali rezando para ver se eu vendia, fechava um contrato com alguém. E aqui na internet, meu amor, é a mesma coisa. Quando você está falando para todo mundo, é a mesma coisa que você está fazendo panfletagem. Você está jogando ao Deus dará. O seu marketing não está um marketing assertivo. Você não está falando para o teu público-alvo, para o teu público certo. E isso não te torna uma profissional. Mas quando você se posiciona, quando você escolhe o nicho que você vai atuar, isso já te torna uma profissional. Sabe? Isso já te coloca aqui como sendo uma expert. Lembra que eu falei que quando você escolhe o teu nicho para atuar, você automaticamente já escolhe o teu público junto? O teu público, quando você começa a direcionar. Gente, bonecas personalizadas em feltro. Para quem quer dar um presente que vai emocionar outra pessoa, um presente personalizado, exclusivo, feito à mão, através de uma foto para aquela cliente. Gente, e só isso aqui já tira você do meio da multidão, isso aqui já te torna uma profissional. Por quê? Porque você está falando para a pessoa certa. E aí aquela pessoa que escutou isso, ela falou o quê? Eu vou fazer uma encomenda com ela. Essa menina aí sabe do que ela está falando. É com ela que eu quero fazer uma encomenda. Eu estou vendo que ela é uma ótima profissional. Eu tive olhando no Instagram dela, tem uma foto, uma mais linda que a outra, de bonecas personalizadas. O Instagram dela só tem foto de boneca. Entende? Aí você não confunde o seu cliente. Você tira os ruídos da sua comunicação. Você sabia que você pode estar com ruídos na sua comunicação? Como, Ale? Seguinte. O teu cliente vem para comprar de você uma boneca personalizada, mas ele chega lá no teu feed, tem 2 bonecas lá, o resto é guirlanda, lembrancinha, um monte de coiseira. Isso aí é ruído, O seu cliente tem o quê? Ela falou que era profissional da boneca personalizada, mas aqui o Instagram dela tem um monte de coisa misturada. Só isso aqui que eu tô te falando, se você se posiciona, isso aqui já muda o teu jogo. Por isso que nós temos que ter a nossa mentalidade de quê? De profissional. Tirar a mentalidade de que eu faço por hobby, colocar a mentalidade de quê?
eu sou uma profissional, eu decido fazer isso aqui profissionalmente. E quando você resolve fazer isso, que você toma essa decisão, e você escolhe um nicho para você se especializar, para você ser uma expert, isso faz toda a diferença no teu negócio. Toda a diferença, toda a diferença. As pessoas começam a te ver diferente. Sabe do que você está falando. Pessoas gostam de comprar de especialista. Sabe, por exemplo, quando você vai lá no médico, e aí o médico fala para você que o problema que você está tendo é por causa... Ó, o problema, minha senhora, que você está tendo é por causa da sua ansiedade. Você deve ter ansiedade. Aí ele começa a falar, e você percebe o quê? Que ele é especialista. Quando ele começa a falar aquele monte de coisa, você já percebe que ele é especialista. Aqui no nosso nicho é a mesma coisa. A pessoa vai perceber que você é profissional quando o quê? Quando você tem a sua fala direcionada para o teu público certo, para o teu público-alvo. As pessoas começam a te ver. E quanto mais você fala do teu produto, quanto mais você mostra o seu produto, mais cliente você atrai.